Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turi News, o seu podcast de conteúdos relevantes, canal de comunicação, entretenimento de qualidade, tudo voltado para você, telespectador, telespectadora que nos assiste, levando a informação de qualidade sobre temas relevantes da nossa sociedade nos mais variados assuntos. E o nosso compromisso aqui com vocês é fazer com que quem nos assiste possa formar a sua convicção e ter a sua própria opinião acerca dos assuntos aqui abordados, ok? Combinado? E hoje é com grande alegria e satisfação que apresentamos e abrimos a oportunidade de darmos início a um novo episódio do podcast, com um tema maravilhoso, extremamente relevante, extremamente importante para todos nós, que é a saúde mental. E dentro da saúde mental vamos falar sobre suicídio, vamos falar sobre crise do pânico, vamos falar de crise de ansiedade, vamos falar sobre depressão, entre outros temas completamente valorosos, significativos e de interesse da coletividade. E para conversar conosco, convidamos a expert no assunto para bater um papo aqui nos nossos estúdios, Andréa Sena. Só tem 27 anos de experiência na área, então sabe tudo e um pouco mais, e com toda certeza, com diversas especializações, conseguirá, da maneira melhor possível, passar esse conhecimento a todos vocês. A partir de agora, Andréa, muito obrigado pela presença, uma satisfação enorme tê-la aqui conosco. E para a gente já começar aí a quebrar o gelo e fazer uma introdução do seu trabalho, das suas características, a gente faz as duas primeiras iniciais perguntas. Quem é a Andréa, na sua visão? E quando e como foi o teu despertar para a saúde mental, para a psicologia? A casa é sua, fique à vontade. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Eu acho que falar quem é Andréa Sena vai vir a primeira coisa, é a mãe do Theo. Olha aí. Né? A maternidade, ela é vibrante na minha vida. E também uma pessoa que gosta de conversar, gosta de ouvir histórias, ou sou muito observadora. E a psicologia ou a saúde mental, ela está muito ligada a... Eu acho que a nossa região, ao fato da gente ser muito... viver em comunidade. Perfeito. Né? Quando a gente mora num lugar muito pequeno, ou num lugar onde os recursos não são tão possíveis como numa capital, Sim. O que nos resta são as pessoas, né? É a madrinha, é a tia, é uma comunidade. Contato, né? E o contato, que a gente vive junto. E isso leva você a aprender a conviver com mais variadas situações. Aos 13 anos eu escolhi a psicologia, e claro, por aquela primeira história, deixa eu me conhecer, né? E aí, muito ingênuo, né? Achar que ia fazer uma faculdade para me conhecer. E realmente é um universo muito vasto, né? A gente vai desde recursos humanos até ao que você falou, cuidar de alguns transtornos que hoje eles são extremamente visíveis na nossa sociedade. É uma bagagem, né? Uma trajetória de vida. Isso. E de estudo. Sim, eu acredito que todas as profissões, né? Você está sempre aprendendo algo novo, olhando algo novo. E explica para a gente, nesses 27 anos de atuação na psicologia, na psicanálise, como você mesmo disse, que tem essa especialização, o que você vê de diferente? Ou foi mais desafiador lá atrás e agora? Ai, muito, muito, muito. Eu sou daquela época em que as pessoas diziam assim, vai cuidar de doido fazendo psicologia. Ainda tinha muito esse olhar de que, além de essa discriminação. Sim, além de que a psicologia só era para quem estava em surto ou numa situação muito difícil, e para pessoas ricas, né? Então, assim, não era qualquer pessoa que ia fazer terapia. E hoje, não tem quem não tenha sido abalado pelo Covid.
Ah, Mesmo você tendo ou não tendo um familiar que faleceu, o Covid ele deu uma mudada. É como se a gente tivesse uma situação em que você tem uma dificuldade, um trauma que demoraria um tempão para ele estartar em ti. certo. Aí vem uma lupa Ok. e bota em cima de ti e apressa isso em anos. Além do preconceito lá atrás, me corrija se eu estiver errado, muitos ainda pelo machismo imperado no nosso país, no mundo, ainda homem ir para psicólogo era frescura. Ainda é encarada Vou te isso, dizer que não era só lá, não. Porque não? se a gente faz hoje uma roda de Certo. conversa, a gente Ainda vai tem esse muita preconceito? mulher. Eu acho que não é Ah, preconceito, é também a dificuldade de falar dois sentimentos, né? entendi. Quando você vai para uma relação a dois, você. Imagina lá no tempo das cavernas, né? Você estava. Tem o cara que vai proteger a A mulher mulher, e tem a mulher que vai ficar aguardando por ele e vai perfeito. fazer a parte da alimentação. Alimentação, Nananã. Ele não tem tempo para dizer que está com medo, está com frio ou está sofrendo, que ele tem ele que que ir vai lá. buscar, ele Ele que que vai vai buscar. atrás da caça, né? Ele que vai atrás da caça. Então, isso vai deixando também o homem muito Ah, distante do emocional, distante desse olhar, desse sofrimento. tá aí na tua análise, qual é o principal bloqueio que desafia ainda mais as pessoas procurarem hoje um psicólogo? Muitas pessoas não se permitem, não conseguem perceber que estão em sofrimento. E muitas pessoas vêm de famílias sofridas. Né? Entendi. Sofrimento Já enraizado, já né? enraizado. Outras coisas são crenças, né? Crenças de que você não pode descansar, crença de que você não pode ter um momento seu, porque é egoísmo, crença Certo. de que você tem que seguir aquele movimento que todos estão seguindo, porque tem que ir no passo de todos. Quando você vai Perfeito. para o descompasso, você sai do grupo. E fala para gente um projeto seu, é, criado por você e por mais duas outras pessoas, Sim, Casa Amarela, que a gente fez o dever de casa, sim. e mais do que nunca, essa Casa Amarela, pelo que eu pude ver, é um refúgio, é algo para você relaxar e refletir, mas ainda tem um cafezinho com prosa. Explica Isso. para gente. Engraçado que você é a primeira pessoa que fala refúgio, né? Ah, Porque as pessoas usam acolher, né? E acolher realmente é um é um refúgio, né? refúgio. Hoje, os espaços, eles pedem um lugar em que você sinta mais aconchego, né? A Certo. Casa Amarela é uma casa de vó, pelos móveis, pela estrutura. Então, como é que funciona? Nós somos dois terapeutas, dois psicólogos, Certo. e uma terapeuta integrativa e toda uma equipe de massagem, Olha, que a gente tem também, a gente tem a hidro, né? A gente tem o professor de yoga, de onde é que fica meditação, no Parque localizado? Fala 10. para o pessoal aqui. Fica no Parque 10, dentro da Vila do Rei, uma casa de esquina amarela. Olha. E aí, E os quando a gente atendimentos? pensou, eles acontecem tarde e noite e aos sábados. Nós temos um projeto Perfeito. de mantermos plantão aos domingos, porque a dor e a doença não tem hora. Sim, com certeza. Eu, particularmente, não desligo meu celular. Meus pacientes têm acesso em mim a qualquer hora. Aproveita também para dar o Instagram, as redes sociais Bom, a lá, Casa Amarela, ela. telefone, Tá, não, olha, não decora o telefone. mas Tudo bem, né? só as redes As sociais redes hoje so- são suficientes. O É Instagram da Casa suficiente. Amarela é Casa Amarela, o mesmo A de casa é amarela 01, Certo. né? E a gente tem uma lojinha também de incensos, de livros. E na próxima semana, por sinal, tem um livro chamado Cartas de Maria Madalena, que são as cartas contadas da Maria Madalena, era parceira de Jesus, Sim, né? Quem trilhava com ele muitos caminhos, né? Era uma conselheira. E a escritora desse livro, Fernanda Zanini, vai estar na casa autografando o livro, fazendo um workshop. que maravilha. Então, a casa tem essa proposta também, né? De De trazer, apresentar trazer, os artistas, né? trazer pessoas, de escolher Entendi. livros para leitura. Então, nossos pacientes têm acesso aos nossos livros. Nós temos uma biblioteca de empréstimo. Você leva, você traz, você troca, Que né? maravilha. E existe paciente que tem às 19 horas vai ter sessão, ela chega às 4. Ok. Senta lá e fica lá, Já né? fica aí Já fica ali. relaxando. Já teve uma paciente que ela ia às 19 horas ser atendida, às 13
Ela chegou e disse, eu sei que não está no meu horário, mas eu queria muito estar aqui. Aí tem uma cadeirinha de embalo lá e a pessoa fica lá. Mas você adere isso aqui a uma forma da própria pessoa se preparar para Também, poder mas o espaço, né? O espaço. espaço É é agradável, agradável, né? Confortável. tem conversa. A gente tem uma cozinha ampla, né? Aquelas cozinhas de casa antiga. Certo. Então, quer ir para a cozinha, a gente vai pôr um pão de queijo no forno, e vai fazer Oh, um coisa café e vai boa. conversar. Porque a terapia, ela não é só no setting terapêutico, né? A Certo. terapia, ela começa quando você entra em contato com a pessoa. Perfeito. E existem pessoas, eu tenho esse mapeamento, que elas entram em contato 10, 15 vezes, até ela decidir que ela vai. E a gente está preparado para Que isso. a ideia que a maioria tem é você sentado, um divã ali, a Sim, psicóloga anotando as anotando, coisas, né? Mas não, Não, não é assim. não, foi um dia, né, Certo. com o movimento clássico. Hoje não, ele pede um abraço, ele pede que você diga eu estou entendendo, você pode Perfeito. chorar, né? Eu me levanto e quando eu percebo que o paciente não está bem, eu me levanto. Já aconteceu de ter paciente adolescente, a fisionomia totalmente transtornada, e eu falei, hoje a gente não vai fazer terapia. Vamos ali que você vai fazer uma massagem. Puxa. E aí ela Isso é cuidar, né, Isso é do cuidar. paciente. E aí a pessoa vai lá e tem um outro tipo não é a minha expertise, é massagem. Mas Certo. eu sei que naquela hora a paciente não Vai vai. ajudar, vai relaxar, né? Não vai relaxar. E fala para a gente da psicanálise e desse movimento sistêmico. O que Pronto. significa? A psicanálise é uma abordagem que ela está muito voltada ao inconsciente e a sua estrutura familiar, né? De onde você vem. O movimento sistêmico ele vai trabalhar toda a tua história, família, aonde você está inserido. Eu não consigo conversar com o paciente se eu não sei nada do pai, da mãe, do avô, da avó, da estrutura onde ele está. Né? Por exemplo, um paciente de origem oriental, né? Tem adolescente oriental, e aí ele começa a questionar sobre o pai, sobre o avô. Eu falei, vamos voltar lá para 1945, 46. Você lembra da bomba atômica? Você lembra como essas pessoas chegaram no Brasil? Você lembra como seu avô chegou no Brasil? Olha para lá, tenta perceber como é que é o olhar dele. Se eu sei disso, eu posso virar uma chave naquele julgamento. Na verdade, é todo um estudo da origem, De né? todos nós, né? Você pode ter de toda uma estrutura Perfeito. familiar, Mas eu digo assim, por exemplo, na primeira sessão, não vai se falar de você. na primeira sessão, é uma escuta na minha abordagem, Certo. né? A minha abordagem, ela não tem uma estrutura em que eu faço perguntas direcionadas que fujam, que sejam para mim importantes, mas não sejam para o paciente importantes. Então, ele vai trazer no primeiro momento o que ele desejar. E aí, se ele quiser me contar a historinha, que não é o fato, durante 10 sessões ele vai contar. Entendi. Porque não é o meu papel, naquele momento, ir buscar uma coisa que ele não está pronto para me falar. Tá, mas vamos lá. Pelo menos a maioria das pessoas que vão Trazem um problema de trazem o fato. problema, Mas exatamente. eles trazem aquele problema de E hoje. como é que você consegue, não digo driblar, mas fazer com que eles possam falar sobre outros problemas que eles nem sequer estão identificando, Sim. onde é a raiz do problema, e você ir até lá. Na verdade, a gente começa, muitas pessoas não têm estrutura para olhar aquilo. Perfeito. Então, a gente começa a preparar a pessoa, Sim. fortalecendo, mostrando o que a trouxe até aqui. Hoje as pessoas falam muito de criança interior, não sei se você já ouviu falar disso. Então, o que é a criança interior? Nada mais é do que aquela criança que pode ter tido uma série de situações, ela trouxe o adulto até hoje. Ela veio até hoje, então você é forte. E como lidar com um paciente que quer tudo para ontem? Ou seja, quer sair de uma primeira sessão e já tudo resolvido. Como é que você consegue passar essa informação para ele, que ele vai precisar de pelo menos 5 a 10 sessões? Mostrando para ele que aquele fato não surgiu de um dia para o outro. Foi um movimento. As coisas foram acontecendo. Se hoje você descobre ou percebe que você está com uma síndrome de pânico, ele começou com um medo. Perfeito. E esse medo foi tomando uma outra proporção. Então, como aquilo foi construído, não se desconstrói de uma hora para outra. Então, agora, já aproveitando a oportunidade, vamos falar um pouquinho sobre saúde mental? Pronto. Na sua visão, o que é a saúde mental? Para que, depois da sua definição, a gente possa
aqui conversar, conceituar? Olha, saúde mental é aquilo que te faz um movimento em que você não precisa estar sofrendo naquele local. Existem coisas na vida da gente que a gente passa por uns picos de ansiedade. Certo? Você vai fazer vestibular, você vai fazer uma prova, você vai a um encontro. Agora, se aquele movimento ele te traz muito sofrimento, Certo. você fica 3, 4 dias sem dormir, você starta uma gastrite, uma enxaqueca, bate seu carro, isso não é saúde mental. O que as pessoas estão olhando hoje? Elas estão revisitando as escolhas que elas têm feito na vida para perceber, isso aqui me afasta de mim, então não é saúde mental. Saúde mental é aquilo que te faz bem. Certo. Mas aí você percebe também que a saúde mental hoje, ela é muito mais falada do que antes. Sim. Por quê? Porque nós tivemos um boom, como eu te coloquei, de uma lupa Da pandemia. da pandemia que Tá, o que mudou na pandemia que pôde contribuir para a saúde mental? Ou seja, qual foi o maior impacto para qual foi o maior impacto da pandemia para com a saúde mental, na sua opinião? foi mostrar que a gente não controla nada. Perfeito. Eu falo para as pessoas assim: você imaginou um dia que não ia acontecer carnaval no Rio de Janeiro? Loucura, né? Você imaginou um Parar dia tudo, parar né? tudo? Então, não controlar nada, não ter acesso a coisas que a gente tinha sob controle, acho que fez com que isso acelerasse muito. Mas tem uma palavra muito forte que eu acho que é o medo do abandono. Ficar só. Algumas pessoas morreram de tristeza. Entendi. Porque nós somos sociais, né? O ser humano é O social, ser humano né? é social. Tem que estar em contato, E né? somos o único animal que, se não tiver um cuidador, a gente morre. Tá, agora, ainda falando sobre saúde mental, qual é a importância, na sua visão, das redes sociais para tal? Então, É mais benéfico ou maléfico? aí a gente entra no sal e no açúcar, né? É. Na verdade, é muito importante para que a gente tenha acesso a muitas coisas e rápido, né? Só. Porém, como tudo na vida, tem que ter equilíbrio. E alguns tipos de personalidade não devem ter acesso a isso, né? Eu, por exemplo, fiz algumas escolhas, é até interessante Ok. isso. Eu fazia pilates no Vira Alves e eu chegava cedo. Então, eu não sei dizer, a que desce é João Valério, que sobe é a Pará, uma daquelas duas ali, tem um café que é um café. Ah, E aí, quando eu chegava lá, eu chegava às 6h15, né? E aí eu sentava e eu escutava assim, mais um CPF na pedra. Porque esse aqui, papapá, e aquilo ia me dando. ah, E aí, eu decidi. Esse não, eu pedi disse, papai, não tem como mudar, né? Não, a dona gosta. Falei, então tá, então saio eu. Então eu não ah. escuto certas coisas, eu não assisto certas coisas, O porque elas. incomodado que se retire, né? Pronto. Porque aquilo, para mim, me dá medo, me dá desconforto. Então, aí eu te digo, isso atrapalha. Tá, então vamos falar assim, para ser mais objetivo, aquele comercial de margarina. Pronto. Terrível. Aquela vida perfeita no Muito. Instagram, no Facebook, isso influencia Muito. negativamente e pode desencadear uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Exatamente isso, não. Essa- Aí eu vou ligar lá e vou ver isso. Não, mas um conjunto de situações, né? De você não ter, de você imaginar, porque um dos maiores problemas que a gente tem se chama comparação. Exatamente. Então, e Comparação. a internet uniu Isso. todo mundo, ou seja, deixou mais próximo. Então, você, um trabalhador assalariado, ganhando seu salário mínimo, você tem acesso a Sim. redes sociais de milionários, de Sim. bilionários. Sim. Como lidar com isso? Na verdade, isso a gente vai entrar no capitalismo, né? A gente vai entrar no consumismo. E muito, aí a gente volta lá para o lugar da comparação, né? Para Perfeito. eu ser bem visto, bem quisto, bem olhado, eu tenho que ter o que o outro tem. Perfeito. Aonde a gente pode, de repente, dar uma podada nisso? Reconhecendo o meu valor enquanto pessoa. O que é importante para mim? Aí quando você pergunta assim, o que é saúde mental? Aí eu diria, o que é saúde mental para você que trabalha aqui? O que é saúde mental para um ribeirinho? Tá.
Então vai entrar nesse São lugar, né? dimensões Então, completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, nessa saúde mental, eu acredito que possa ter uma influência significativa para você estar em paz consigo, para você ser feliz e não precisar de uma importância significativa na sua conta, o crescimento e evolução espiritual. Não vejo também sem isso. Mas, assim, nem todo mundo está preparado para ouvir isso. Por exemplo, se você fala de espiritualidade com um adolescente, É, dificilmente ele vai. Por quê? Porque ele está no processo de construção, ele está muito no eurocentrismo dele, né? No grupinho dele. Aí agora você vai procurar conversar com uma pessoa que está fazendo a curva do invertido, que já está na finitude, indo para a finitude, a espiritualidade tem outro papel. já fica, Já. já são análises completamente diferentes, né? Diferente. Mas eu te falo assim, muito Certo. tá na nossa base, assim, os pais, por exemplo, né? Você precisa tirar 10 em tudo, porque você passa o vestibular para você ser gente. Ok, Pressão total. total. Mas eu chego em casa todo dia reclamando do meu trabalho. Ou seja, o exemplo que ele quer dar não é compatível Não com a é. meta Não que ele é. quer atingir. Exatamente. Exatamente. Porque existe um vazio. A gente nasce com um vazio existencial. Todos nós. Sim. Mas dependendo muito do nosso grupo, por exemplo, assim, o que é alegria para um grupo, felicidade para um grupo, o que é alegria para o outro, que é E o tristeza que a senhora orienta para completar ou para fechar esse vazio? se conhecer. Porque, para mim, Certo. André, eu fico extremamente feliz com algumas coisas que são muito difíceis para outras pessoas. Por exemplo, eu vou andando com o meu trabalho. Certo. Isso, para mim, é saúde mental. Ok. Para vir para cá com você, Ah, eu imaginei, 6 horas, 7 horas, o trânsito, eu tenho Nossa. traços fortíssimos de ansiedade. Deixa eu ir mais cedo, vai que chove, vai que engarrafa, vai que cai. Blá, blá, blá. Isso já já causa. vai projetando. Exatamente. Então, assim, quando a gente não consegue olhar, né, o que a gente precisa, o que a gente sente, a gente não consegue cuidar do outro. Isso está na Bíblia. Ama o próximo como a ti mesmo. Você tem que estar bem. Tem que estar bem. Mas a gente não tem esse. É difícil. Agora está vindo uma geração que tem mais essa possibilidade. Mas as gerações anteriores era trabalhar e sobreviver. Entendi. O que eu posso te dar? Uma boa escola, um bom curso de inglês e te alimentar e você dormir bem, para que você tenha sucesso na vida. Aí vem, o que é sucesso na vida? Agora vamos falar de gerações diferentes, né? Como é que você consegue classificar ou considerar as gerações passadas de agora? Vou dar um exemplo claro. Garoto na escola entrou em briga com outro garoto. Na nossa época, e eu posso falar isso, a única coisa que você não poderia falar era na minha mãe. Falou da minha mãe, acabou. Então, o resto poderia. Então, você ia para o chão, brigava, se bagunçava todo, melava todo, ficava todo ralado, tudo. Quando acabava a discussão, a professora dava as mãos, tudo, sentava, chegava e resolvia. Hoje, e isso, me corrija se eu estiver errado, por muitos, é aquela geração mimizenta. Te chamou de feio, você vai para o psicólogo, você entra com uma ação, você tenta resolver de todas as maneiras possíveis, cercando de todos os cuidados necessários para que o seu filho ou a sua filha não seja atingido. O que mudou? Como é que evoluiu isso de uma maneira tão absurda, diferente, que existe um abismo entre dois comportamentos? Sim. E eu te diria mais, o que mais impacta nem é essa chamada, não. É você criar uma história na rede social e botar no grupo imediatamente. Dá conhecimento para todos, né? Exatamente. E ali você distorce ou você canaliza para um lugar em que em segundos aquilo ali vai ser disseminado. Tá mais rápido do que a história da tua Com toda fala. certeza. Porque a frustração é um lugar necessário, né? A gente precisa se frustrar.
Só que algumas pessoas entendem que proteger é não se frustrar. Provavelmente quem escuta também faz. Mas eu te digo uma coisa: criança, adolescente e adulto, nós somos muito perversos. E às vezes a gente repete o que a gente escuta em casa. Só que com uma grande diferença que você disse agora. Qual? Lá atrás, a comunicação era precária. Então, você conseguia atingir um determinado número de pessoas. Hoje, com Sim, a internet, não. sim, Hoje, você não sabe a quantidade de pessoas que vão ser sim, atingidas sim, com a tua fala, sim. com as tuas ações. Uma coisa que eu observo é assim, que eu tinha até falado um dia desse, quando você vai falar uma crítica de uma pessoa no jornal, Sim. é grande. Se você errar, a retratação que tamanho é no jornal? E É quem lê? pequenininho. Exatamente. Parte do Exatamente. seguinte princípio, que a crítica, por mais que tenha uma retratação lá na frente, e já fez um estrago tremendo, Sim, sim, acabando com a reputação, sim, acabando com a imagem. sim. E aí, dependendo da pessoa, isso abala pro resto da vida. Entendi. E aí agora a gente aproveita para Sim, falar sobre depressão. isso. Na sua visão, qual é a diferença da depressão para aquela tristeza Tristeza. profunda? A tristeza, ela é algo que é inerente nosso. A tristeza, Ok? a alegria, a raiva, a decepção, a angústia. Mas a gente também nem aprende a dizer, não sabe dizer o que é angústia. A gente não consegue dizer, olha, eu fiquei chateada, fiquei com raiva de você. Por quê? Porque você falou isso, isso, isso. Ah, eu falei, mas eu também estou com raiva de ti. Então, isso vai levar a uma tristeza. A depressão, ela tem uma depressão funcional, que você está aqui trabalhando, mas está com depressão. Mas gente, está com depressão, não. Ela é funcional, você está funcionando, mas você está com depressão. E tem uma depressão que ela vai te deixar lá no fundo do poço. E como é que a gente identifica isso? Os sintomas, né? Quais são? Olha, eu vou te dizer, tem um que eu digo que parece que a musculatura do teu rosto some, do sorriso. É Nossa. visível você ver quando a pessoa está num estado Abatido. Mais que abatido. muito mais. E aí vem a insônia, vem a dificuldade de estar com os amigos, Imunidade lá embaixo. tudo, desinteresse. E quem está próximo é quem vai conseguir perceber isso. E o que causa isso? Por que isso? Muitas vezes é uma dor muito profunda, é uma Perfeito. tristeza, que a gente fala assim, a depressão e a ansiedade, elas têm uma coisa muito parecida. Só. Nenhuma das duas a gente está no presente. A depressão a gente está preso a alguma coisa do No passado. passado, ok. E a ansiedade lá para frente. E já tentando Antecipando. projetar, né? Se o trânsito se engarrafar, é. se chover, né? É. A depressão, ela é química. A gente precisa de remédio, porque ela mexe nos nossos hormônios. Então, é muito importante. Hoje, existe uma abertura maior de ir ao psiquiatra. Tá. Então, um paciente meu com depressão, eu não trato se ele não tiver acompanhamento psiquiátrico. Porque o psiquiatra precisa de medicação. precisa reequilibrar os hormônios da pessoa. O da alegria, por exemplo. E também pode ter fundo hereditário. Hereditário. Agora, explica pra gente, por exemplo, claro que com uma depressão dessa, os familiares, os amigos, todo mundo sofre, que está ali do lado. O que você indica que esses familiares, amigos, pessoas próximas possam fazer para ajudar essa pessoa sem ser invasivo e sem ser julgador? Na verdade, se for pai, mãe, familiar, encaminhar, né, ao psiquiatra, ao psicólogo, respeitar, que é como um luto, né? A pessoa tá ali e dizer, eu tô aqui. Eu estou O que aqui, você né? Estou à precisa. disposição, né? Você imaginar, Turi, que tem pessoas com depressão que elas passam 5, 6 dias sem tomar banho. Nossa. E tem uma coisa interessante, o cérebro ele recebe uma informação que você está morrendo. E aí, se você não tiver um cuidado, você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo cabelo, você vai tendo dificuldade para comer. E o que não fazer? Em que sentido? Nessa
Impor, né? Alguma Eu providência acho para que tomar. impor, né? Tem uma questão que eu digo, gente, isso aqui deve ser crime. Pois é, isso é bom para Dizer todo para mundo as saber. pessoas assim, nossa, você não tem Deus, então, né? Tá com depressão, Mas falta Deus na tua vida. Nossa, isso aí é. ainda alega uma espiritualidade, né? Tá A ausência de ausente, espiritualidade. exatamente. Nossa. E aí, o que que a gente começa a olhar? E Uhum. quando uma pessoa, por exemplo, ela tem uma depressão funcional, ela vai arrastada na vida, mas ela vai. Quando ela localiza um paciente que tem depressão, em que ele fica sem desejo de nada, ela não consegue entender que aquilo ali também é depressão, porque ela está indo Ela para a vida, tá no está processo, no né? processo. E aí agora surgiu essa dúvida nesse questionamento. É possível a pessoa ela se recuperar totalmente de uma depressão? É possível? Tá? É possível, mas a gente vai olhar o vício, a depressão, Tá. a pressão alta, a diabetes, como um cuidado para o resto da vida. E qual é o papel da psicoterapia nesse processo? Pronto, a psicoterapia é um lugar que, com a depressão, Tá. estando nesse nível, junto com o psiquiatra, vai Vai trabalhar, ajustar, né? vai ajustar. Só o psiquiatra, e isso eu escuto de psiquiatra, tá? Não Tá. é a André que está dizendo não, porque é psicóloga. Só a medicação é 50%. A terapia mais 50%, que faz 100%. Só a terapia não resolve, nesses casos, e nem só o psiquiatra. Tá, então como é que a gente combate? 50% medicamento, 50% Terapia. terapia. É como se fosse uma junção, entende? Entendi. É uma junção. E Perfeito. claro que, e é uma coisa interessante isso, eu já escutei de pessoas assim, eu fui psiquiatra tal, mas ele não é bom, para não dizer outra coisa. Mas por quê? Nossa, o remédio que ele passou me deu sono, me deu isso, me deu aquilo. Deixa eu te explicar uma coisa. O remédio, ele vai precisar ter ajustes. Esse não vai ser bom para você, você vai trocar. Então, é um teste. É como Aí um as remédio pessoas... de pressão, né? Vai Exatamente. ali Exatamente. ajustando, né? Então, as pessoas, elas Já querem... desistem. Ela volta para aquilo que você falou. Ah, Resposta imediata. E claro que junto disso, né, atividade física, boa alimentação, sim. boas relações. Para evitar, né? Se precisar se afastar de familiar tóxico, por favor, Com certeza. isso aqui não me faz bem. Atendi Porque uma está moça. causando a tua insatisfação. Sim, tá mexendo, Mexendo né? com o teu emocional, né? Tudo, porque Tirando tá a tua paz. tudo disfuncional, né? Ah, E hoje, cada vez mais, a gente vê crianças, né, com depressão. Adolescentes é isso que com eu ia depressão. perguntar. Eu já vi um estudo. Bebê tem depressão? Olha, isso aí para mim é novidade. Mas o que eu quero te dizer é que o bebê, Ah, e isso é científico, certo. pela temperatura do útero, ele sabe se ele é desejado ou não. Aí tu imagina o Já resto. começa tudo aí, né? Sim, sim. São traumas. Fantástica, né? Uma coisa importante que eu pergunto assim para mamãe de adolescente, né? Ele foi desejado? Não, ele foi um susto. Aí tu já... entendi. Porque isso reflete Com na certeza. criação, Com certeza. Não na criação, na na personalidade. personalidade. Mas isso em qual momento é passado para a criança? É uma Você acha? ligação energética mãe e filho ali. Energética. Imagina uma grávida passar por um assalto, um acidente de carro. Isso influencia Isso diretamente, né? Todos nós. Todos nós. Os traumas, né? Os nossos traumas. Eu sou uma vítima disso. Eu tinha 1 mês de vida. Eu estava no colo da minha mãe e meus pais estavam passeando de carro. Aconteceu um acidente Kombi. Nossa, E meu pai foi tentar socorrer a senhora e ela estava presa. E essa senhora, por Verdade. acaso, tinha uma filha de 1 mês também. Então, não me fale em briga de trânsito, acidente, que eu aversão total. volta, né? Que, na verdade, o nosso corpo, ele tem a matriz do trauma. Dor também. Então, acionou aquela dor, a tua memória volta. E aí, por isso que você, no outro dia, tá com isso aqui todo dolorido, você tá com o maxilar preso, você É um tá... gatilho, É o gatilho. entendi. É o gatilho. E ansiedade e crise do pânico. Fala um pouquinho pra A gente. ansiedade, ela tem um quê de naturalidade, né? Fiquei ansiosa para vir aqui, Tá. né?
Só que quando ela já não me deixa dormir, ela já não me deixa raciocinar, ela me congela, eu já tenho um problema maior. E o que leva a isso? É uma falta de consciência de que não vai acontecer aquilo. Ou de que você está criando um cenário que é imaginário. Porque a gente faz isso? É involuntário? Não. O que leva a pessoa a ser alguém ansiosa? Ou ter uma crise de ansiedade? Muitas coisas. Vou te falar de mim, né? Eu não gosto de me atrasar. Certo. E eu não gosto de ser chamada a atenção. Certo. Ok? Então, eu não me atraso. E isso me dá ansiedade. Então, a forma como você conduz a sua vida, como você olha para as situações, ela vai tirar ansiedade ou não. Para outras pessoas, chegar às 7h10 aqui não é problema. Entendi. Entende? Então, depende muito de cada pessoa, de como ela foi constituída, da estrutura que ela está. Essa ansiedade vai ter uma oscilação. É a forma como você lida com o futuro. Com o futuro, né? E a crise de pânico? Aí já é uma instalação, já é um transtorno. Ele congela, ele distorce, mas isso é uma sucessão de coisas para chegar na crise de pânico. É bem mais grave que a Sim, ansiedade. que a ansiedade. Agora você... Mas é uma evolução? Também. Sim, porque você cria uma situação na cabeça em que você não consegue desfazer. Hoje a gente tem um transtorno generalizado de ansiedade. Certo. Olha só, ansiedade, ela é um pico de tensão. Imagina teu músculo, né? Vai. Não vai ter uma hora ele vai acontecer o quê? Ele dispara, aí vem a depressão. Normalmente uma pessoa muito ansiosa, ela vai ter uma depressão, porque em algum lugar aquilo vai ter uma hora que o pico vai... E a gente vai tentando lidar com isso para que não aconteça o máximo. Mas a crise de ansiedade também é tratada com remédio ou não? Também Medicamento é? Veja só, existe hoje uma coisa que as pessoas falam muito, que é o TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Aí tu vai dizer, poxa, mas eu também corria, pulava, trepava na mangueira e não sei o quê. E eu não... testes, né, hoje para fazer eu isso. tirava nota. Certo. Eu era TDAH? Pode ser. E eu sofri muito. Por quê? Porque você era o menino que não sentava, era o menino que não copiava, era o menino agitado. E aí, isso aí também traz ansiedade. Porque o cérebro TDAH... A professora chamava a atenção, brigava. Recadinho para a mãe, senta lá no fundo. Aí é uma sucessão de coisas. Senta lá no fundo, não fala com ele. Aí você vai criando um histórico disso. E isso, dependendo da sua educação, da sua formação... É um estrago enorme. Que também a gente pode agravar, né? E a gente não responsabiliza ninguém, porque os pais fazem o que sabem, os que podem, né? Então, se você tem 2 irmãos, 3 irmãos, entra a linha da comparação. Ah, fulano falou com 2, já fulano não falou. Ela estuda muito, ele não estuda nada. Não. Isso vai levando, isso vai para muita gente. É muito difícil estabelecer aquele, não. Tem um tempo para cada um. Tem um tempo para cada um. Olha, eu passei por uma vergonha, um marido bem feio, que manda tu te meter. Estávamos no café da manhã e meu filho tinha 2 anos, 1 ano, e veio um japonesinho com 1 ano também. Esse menino caiu na frente do meu filho com o braço para dentro, assim, no chão. Nossa. Eu fui lá, levantei o menino. Aí vem um senhor japonês, né, e leva o garoto. Aí, de novo, depois o menino cai com o braço para trás. Quando eu ia falar o japonês, o senhor, em japonês, falou alguma coisa pro menino. O menino levantou. Levanta. Ai, não, te mente. Formas e formas. De criação, de formação. Tinha isso na guerra, eu acho que o negócio ali, né? Tipo, tirar. Eu lembrei da situação daquela criança que está passeando com a mãe no shopping, vê a loja de brinquedo, a mãe diz que não vai comprar, ela se joga no chão e faz aquele escândalo. Porque ali, quando ela faz um escândalo... Quer chamar atenção. E a mãe, para não ter vergonha, vai lá e levanta a menina. E aquilo não foi uma primeira vez, deve ter em casa algum movimento. Então, aquilo ali eu não consigo ter frustrações. Tá, mas aí parte da criança o quê? Algo intencional ou inconsciente? A gente já pode falar de intencional, porque ela já vai fazendo o teste. Já, né? Se eu tô no berço, eu choro no berço, o que acontece? Vai lá e pega. A mamãe amamenta. Aí eu choro. Mas se a mãe vira e diz, te levanta, senão eu vou embora,
em 10 segundos. Já fiz isso. Tô indo, quem é a mãe desse menino? Ah, Levantou e foi. e aí? Aí levantou e foi Levantou e atrás. foi. Estabelecer limite, né? Porque criança, Ah, hoje existe um estudo que o cérebro ele só amadurece com 26 anos, de fato, né? Então imagina que isso tudo está em construção. Adolescente pede limite, ele pede limite. pede, né? Os pais precisam dar esse limite. E a crise do pânico? Se a pessoa estiver sozinha, o que ela pode fazer Respirar, para melhorar? precisa respirar. 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 A respiração, ela te livra de um palavrão, de uma briga, de uma compra impulsiva e de muitas situações. O relaxamento também é uma Muito, né? forma. Porque assim, a gente está num movimento hoje, Tori, que a gente Diafragma. só respira. A gente sabe, respira lá, respira da onde, que eu não sei nem se existe. Então, hoje, tudo é muito rápido. E a primeira coisa numa síndrome de pânico é É respirar. respirar. Agora, se tiver no trânsito, Como é que fica? ir para um Encosta o acostamento, carro. pedir ajuda. E se você estiver presenciando uma crise de pânico com um amigo, com uma amiga, o que fazer, na sua opinião? Na verdade, tem técnicas, né? Trazer a pessoa para a presença, né? Pedir para ela respirar. E às vezes é preciso você perguntar se a pessoa sabe dizer o nome dela, para você entender como Para ela entender tá, o como ela grau, tá, né? o grau do que ela tá, e ir acalmando. E, se necessário, levar para o hospital. Agora a gente percebe que essa crise do pânico, especificamente, ela tem se tornado cada vez mais frequente. Sim. Por quê? Por causa das questões da ansiedade, desse Ah. não parar, desse acelerar. Mas a ansiedade aí, ela não foi controlada, então. Ela não foi olhada, Não foi tratada. tratada. Isso, não é isso? Isso. E aí agravou para uma crise de pânico. Como a depressão. Como a depressão, ela vem trazendo traços também. Ela vai te dando recados, ela vai te dando uma insônia. Às vezes ela vai. Você tem um aniversário, você não quer ir. Você queria muito bater sua meta, você bateu. Cadê a alegria? Então, choro, muito choro. E aquela sensação que, pelo menos, a maioria das pessoas tem de alcançar o objetivo, querer aquilo, muito, 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 mas quando chega lá já está pensando em outro e não era tão importante assim. A gente acaba vivendo um lugar em que, para estar feliz, eu me coloco sempre em desafio. Um desafio. Dificilmente é necessário ou valoroso viver o presente? Eu acho que tem que viver o presente, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente descer nesse elevador. O passado já foi. Já foi. O futuro é incerto. Não, o futuro vai acontecer. Agora você não sabe se vai fazer parte dele. E o como vai fazer parte dele. Entende? Como a gente vai fazer parte dele. Então, às vezes, as pessoas querem alguma coisa pelo simples fato de fazer o movimento. Ok. Né? Tem uma história interessante que é a pessoa, ela passa 4 anos, ela gostava muito da Holanda, né? Fictício. E ela Certo. gostava muito da Holanda. Ela passou 4 anos juntando dinheiro e estudando a Holanda. E no avião, ela descobriu que ela não ia para a Holanda. Ela ia para a Espanha. Putz. Aí ela tinha duas opções: senta na calçada e chora, ou, bom. Mas por que ela comprou errado a passagem? Essa história é interessante. Aí ela senta na calçada e chora, ou ela vai lá e se diverte. Certo. Vou ver o que tem aqui. Essa história é contada por uma mãe que fica grávida e ela tem 9 meses desenhando a vida do filho. Ele nasce com uma doença degenerativa. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai esperar a criança morrer, porque é degenerativa, ou ela vai viver com essa criança o tempo que ela tem? É o presente. Viver, né? Simples assim. Simples assim. Que não é tão simples, mas ela vai aproveitar cada situação. Cada segundo, né? Cada segundo. E a Casa Amarela, qual a participação disso nesse tratamento, seja de uma crise de ansiedade ou de pânico? Vocês já vivenciaram muitas crises lá?
Normalmente o paciente ele entra em contato por telefone, né? Ok. E aí, nossos pacientes. Os Perfeito. novatos não vão dizer eu estou numa crise de ansiedade, ele vai dizer que ele quer Ele atendimento, nem nem consegue, né? consegue perceber. E a gente consegue estar com esse paciente a hora que ele puder e precisar na Casa Amarela. E eu particularmente, né? Eu gosto de ficar mais de uma hora, eu sento lá fora. Eu tenho paciente que eu passei no jardim. Eu tenho paciente que, quando eu percebo que ele consegue falar, aí a gente vai para o set terapêutico, né? Porque hoje É uma preparação, a né? gente não pode limitar. Existe um código de que você não deve ser amigo do paciente. A Sim. psicanálise é muito clássica, né? Não vá à festa de tal paciente. Mas eu estou esperando toda a literatura que vem pós-Covid aí, porque depois disso. Tá em contato, em Tem convívio 20 com todo. dias que eu estive no velório de um pai de uma paciente de 16 anos, mas assim, como não ir? Então, são situações que vão para o lado da humanidade, do acolher mesmo. Mas isso não é se envolver? Pois é, mas é se envolver, né? É se envolver. Só que E aí, teoricamente, nos ensinamentos anteriores, é, isso quebra a regra? Quer quebraria, dizer, né? Numa psicanálise clássica, você não deve estar no lugar que está seu paciente, porque certo. depois o vínculo fica diferente, o vínculo fica isso, fica essa. Hoje, eu acho que a gente precisa sim. Então, eu saio um pouco dessa coisa clássica e vou para esse lugar mais humanizado mesmo, né? E ajuda. É porque somos todos humanos. E ainda te diria mais, quando o paciente traz uma questão, eu também me curo, né? Sim, com certeza. Eu também olho as minhas coisas Porque e você não é perfeita tenho, e tem tenho, todas as tenho, tenho. E ainda eu digo assim, dificuldades. olha, isso que você está passando, Eu já eu passei, já passei por vi. isso. E te entendo, Ou seja, no momento em que você ensina, você também com aprende. certeza. E muito. Nós temos pacientes assim que termina a sessão e eu tô, nossa, essa sessão enriquecedora. Vamos falar um pouquinho sobre o suicídio agora, O que é um tema suicídio. extremamente Sim, delicado, delicado. É. mas a pergunta aí, tanto quanto a crise de ansiedade, quanto a de pânico, quais são os sinais de alerta do suicídio, na sua É, visão, o suicídio ele tá no ladinho da depressão. tá? O suicídio, sim, o suicídio e a depressão, eles estão no movimento juntos ali, né? Tá. Os sinais, muitas das vezes, eles são dados. Eu falo muito em suicídio simbólico, né? Você pega seu carro, vai a 150 por hora, é um suicídio. É um Sim, suicídio simbólico. Você é diabético e vai abrir uma lata de leite moça meia-noite, tá pedindo, tá né? pedindo. Então, é uma autodestruição. Então, Tá. o suicídio, ele é uma autodestruição. Então, ele vai dando sinais, né? Quando você fala, vem logo na minha cabeça um adolescente, jovem, Por quê? sinais. Porque é mais ou menos nessa idade. É, Aquela crise você, existencial, você não idoso, mas é bem menos, bem e menos. criança também, bem menos, mas tem uma faixa ali que é a faixa daquele momento da autoafirmação, né? Mas o suicídio ele está junto da depressão. E assim, quem a vida faz? Quem avisa faz. Mas aí é isso que eu ia te perguntar agora, na sequência. Pessoas falando sobre suicídio, tendo pensamentos suicidas, é uma Já é já, já é um já, já é já um, é, já. uma resposta Já é um caminho para. quando Não, eu já é uma resposta para você ficar alerta e sim, procurar ajuda. sim. Eu tendo pensamentos, e dificilmente a pessoa diz exatamente, Que né? vai Eu fazer, tive né? pensamentos ruins, ou aí eu tive uns pensamentos muito não legais, né? E E o aí a que que a gente gente precisa. pode fazer para afastar isso aí? Não, a gente tem que procurar ajuda técnica, né? Técnica. Ajuda técnica. Porque, o paciente suicida é um paciente que ele precisa de apoio da família. Você imaginar que o paciente suicida, dependendo do nível, o quarto dele não tem porta, tá? Nossa. E como é que você identifica? Os sintomas.
Isolamento, sofrimento, Mutilação? mutilação Ah, é uma forma. A mutilação, ah, ela é. E roer a unha, tá? Que a gente roía. A gente sabia. arrancava o cabelinho, né? Só, Isso também é uma forma de sofrer. só, Quando o adolescente não tem vazão para a dor, e é uma dor existencial, né? Ele se corta para que aquilo se transforme numa dor física. seria uma É, autoflagelação, ou seja, uma é forma uma forma de sentir a dor. de sentir, de punir. Punir, eu não diria punir, mas de botar para fora aquilo que ele não está conseguindo de uma forma clara. Estou sofrendo por isso, como eu dou vazão nisso, aí ele se machuca. E como distinguir a depressão da tentativa, vamos dizer assim, do suicídio? Normalmente, quem vai cometer um suicídio, ele não está alegre, né? Ele está triste, Ok? ele está desanimado, ele tá se Hum, sentindo sem nenhuma motivação para estar aqui. E ele vai falando para gente. Tipo, hum, eu já tive paciente que ela começou a conversar comigo, ela saiu e veio sentar bem aqui perto de mim, assim, no certo. chão. Falou, tia, nada tem sentido. E a fisionomia, Já mudou transtornada. completamente. Eu tenho um áudio de um rapaz que me procurou que ele descreve o que ele está sentindo. Ele fala assim: Andréa, são dias sombrios, onde Putz, tudo está cinza, quando para todos está colorido. nossa, forte, hein? Muito. Agora, como é que a senhora me explica? É, obviamente pode ser uma visão completamente, é, vamos dizer assim, superficial de uma jovem de 20 e poucos anos estar numa festa de aniversário, tirando foto, rindo, brincando, abraçando, beijando todo mundo, e no dia seguinte se suicida. O céu para todo mundo está colorido e para mim ele está cinza. Ela está tentando, Estava tentando, né? tentando Estava tentando se encaixar. se encaixar, ser feliz, mas E a maioria dos suicidas não pedem ajuda? eles pedem, mas às vezes a dor é maior, né? Eles pedem ajuda, sim. Alguns pedem, mas tem que ter vazão para pedir também, né? Nem todo mundo tem um familiar que vai, Que vai. vai. É, porque imagina você para sua mãe. A mãe, eu pensei, Como lidar com as redes sociais no que diz respeito a essa possível tentativa? Digo da seguinte maneira, sim, é, vou colocar aqui, eu acho que já foi tema até de novela, né? Uma garota conversando com uma outra menina, mas era uma inteligência artificial e o cara era um pedófilo. E ela se passando, essa inteligência artificial, como se fosse uma modelo conhecida, e aí pedia para a garota se despir, sim, para trocar de roupa, para colocar tudo. E foi criando confiança nessa menina, ao ponto de ela ficar completamente nua, sim, ele tirar todas as fotos e, depois de umas duas, chantagem. 3 semanas, chantageá-la e dizer o seguinte: olha, se você não me pagar X, eu vou espalhar essa foto na tua escola toda, com os teus coleguinhas todos, com tudo. E a menina caiu numa depressão tão profunda A pressão também. que seja capaz de cometer um suicídio. É muito. Eu não queria ser leviana Sim, nem julgar, mas claro. assim, se eu tenho uma família É, que eu possa seja. dialogar, conversar, chegar à noite com meu pai, com a minha mãe, estar presente, Pois é, mas eu, aí. eu posso, Ah, eu posso diminuir isso pode diminuir. contanto para minha mãe. Mãe, encontrei uma moça que ela quer que eu seja modelo. Perfeito. E tá nisso, nisso, nisso e nisso. Quando eu falo para você que adolescente pede Certo. regras, a gente também pode colocar no computador do nosso filho, né? Pois é, mas a Regras. questão era tão profissional que a mãe entrava, falava com a inteligência Prestou. artificial, sabendo, dava tchauzinho, brincando, conversava e voltava. Como é que eles foram saber disso? Como é que eles foram checar? Como ela era uma profissional da moda, o pai
na mesma cidade, viu e um desfile ela. E foi falar sobre a filha. Eu disse, não, nunca vi sua filha, não estou sabendo de nada. Então, daí surgiu a suspeita grave De que era. que não era ela, Sim, sim. mas ia até Bom, lá. mas o que que a gente pode fazer se a gente tem um acesso liberado a Acesso. isso? É controle, Controle, né? né? Claro que vai acontecer, como aconteceu isso aí, onde até os pais foram Foram enganados, né? enganados. Mas o controle do que se assiste, por que se Perfeito. assiste, É. ele é fundamental. Hoje, eu digo assim, eu acho que eu vou apostar. E é uma coisa que eu treino. Se eu tiver só no shopping, vou aqui no Manaus, vou shopping, eu vou comer, eu faço um grande treino para não tirar meu celular da bolsa. Sim. Mas não é fácil. Comer estando sozinha ali, não ter uma distração para estar. O que que as pessoas estão fazendo? Tá com o celular aqui comendo. Então, assim, o celular, Interagindo ele totalmente. virou uma ferramenta. Não, isso a gente vê com crianças. Para Pronto. parar de chorar, entrega e pronto. Isso. Então, assim, Você já de uma vicia forma. desde Na a infância. verdade, a gente desconecta a criança Desconecta, do social. exatamente. A gente desconecta a criança do social. Então, de fato, enquanto a gente tiver leitura de que criança tem um processo cognitivo em processo, em que ela tem uma psicomotricidade que precisa ser trabalhada para se fortalecer, a gente não pode dar certos brinquedos que não são para criança, mas a gente precisa ter trabalho e dar trabalho, dar atenção para a criança. Não, e mais, o policiamento por completo, inclusive seu, Sim, disso. Porque o principal numa base familiar é o exemplo. sim, Se a mãe faz, o pai faz, exatamente. colocando aqui, almoçando, Sim, não interagindo com seu filho, não perguntando da escola e ficando única e exclusivamente vinculado claro. ao seu trabalho, às suas atividades, como é que você quer que a criança destoie disso? Na verdade, começa a ter um desconhecimento do filho, né? Porque imagina uma criança, um adolescente que está tendo algum tipo de comportamento diante de uma chantagem. Não chutar. Provavelmente ele vai mostrar uma tristeza, Total. ele vai ficar mais agressivo. Mas foi exatamente por essa depressão profunda que eles foram atrás. Sim. Eles estranharam esse tipo ao ponto de chegar numa delegacia de criança e adolescente e aí a delegada já identificar que é comum esse tipo de crime naquela área, naquela região. Sim. E tomar todas as providências. O cérebro da criança, ele não está preparado para certas informações, né? Então, esse cuidado deve ser tomado. E o adolescente pode ter celular? Pode, Sim. mas tem que ser um celular monitorado, porque ele não tem o crivo. Não tem, né? Não tem, nem o adulto às vezes tem. Ao ponto de desligar o celular na hora que tiver que desligar, Isso. a programação ser limitada para que foque verdadeiramente no que interessa. Né? E é interessante porque eu gosto muito de indicar filme para meus pacientes. Certo. E assistiu, não, eu não assisto, mas filme é muito longo. Foi isso. Aí já aproveitando isso aí, que é muito interessante que a senhora falou agora, o imediatismo faz com que todas essas pseudodoenças sejam impactadas, Sim, sim. sejam aumentadas, sim. né? Sim, essa coisa de para ontem e que tem que ser agora, eu imagino que a gente esquece como funciona a natureza. Né? A natureza tem um tempo para que as coisas aconteçam. E como é que a gente consegue passar essa informação e demonstrar que tem tempo para tudo? Já numa criança ou num adolescente já completamente viciado. Porque já está... Precisa reconstruir. Como? Reconstruir. É um trabalho familiar. Primeiro que a gente vai ter o tempo juntos, né? Sim. Ninguém vai ficar de celular, a gente vai conversar, mas conversas que não seja só é mesmo, não me diz. Sim. É se inteirar do que o filho está colocando, do que o filho está conversando, e começar a ter um vínculo. Pronto, a gente está perdendo nossos vínculos. Eu lembro de uma matéria, isso fora do Brasil,
de uma moça, na verdade, uma família, o pai chegando e mostrando para a filha se ela reconhecia as pessoas do celular. E a maioria delas era influência, YouTube, entre outros, e ela não conhecia. Por quê? Porque já desde criança já teve aquela formação, aquela educação de ler bons livros, Sim. assistir documentários, ou Ouvir seja, música. ouvir música. É todo um É processo. todo um processo. Mas aí eu pergunto como lidar com crianças que não tiveram essa oportunidade. Mas quem é que vai lidar com essa criança que não deu conta? A família dela se deu conta agora? Pois é. Não, na verdade, nem a família vai conseguir. Eu estou dizendo como salvar essa criança de pais irresponsáveis, de pais que nem se preocupam com ela. Ah, eu vou lhe perguntar, pela criação, pela formação da família, essa menina está condenada? Como é que ela melhora? E nós também somos produto do meio, Sim, né? é. Mas existe um momento em que pode ter um desejo de Mudança. mudança, de ressignificar. Mas isso onde? Na fase de criança ou de adolescência? Criança Não dá, né? não dá, não dá. Criança, ela vai fazer o que dizem, que ela vai vestir o que mandam, ela vai ouvir o que colocam, ela vai comer o que tem, ela vai ficar no ar-condicionado que as pessoas ligarem, né? Entendi. Já o adolescente, ele começa a fazer escolhas. E a Casa Amarela também tem a ver com o Setembro Amarelo ou não tem nada a ver? Não. É que, na verdade, ela É. é uma casa amarela, né? E Certo. quando a gente começou a conduzir compras, alguma coisa para Perfeito. construir a casa, para mobiliar, Entendi. é uma casa de esquina amarela. Entendi. E aí eu falei, gente, o nome dela é Casa Amarela, né? E fala um pouquinho então sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele é um mês em Combate, que, né, que suicídio. se olha mais a questão da saúde mental, né? E do suicídio. Por que o mês de setembro? O que eu li é que tinha um rapaz nos Estados Unidos que tinha um carro amarelo e que ele cometeu um suicídio. Nossa. E os amigos resolveram fazer uma campanha de amarelo. Mas todos os meses do ano hoje já tem campanhas, já né? tem, Por né? exemplo, outubro, rosa, Certo. que já é o do câncer de mama. De câncer de mama. E o do homem, Novembro. novembro azul, Azul, né? Azul. Então, é uma Câncer forma de próprio, próstata. né? É uma forma de a gente olhar para isso. Mas, na verdade, a gente precisa olhar para isso o ano todo. Né? E uma coisa que é fundamental é a gente olhar mesmo, né? Viu, filho? Olhou para a irmã, tem uma coisa diferente no olhar? Dá uns minutinhos de escuta, leva para tomar um sorvete, coloca uma música. Eu tenho um cuidado com o paciente adolescente e criança em conectá-lo com algumas coisas que deixe para ele uma lembrança boa. Por exemplo, o nome. Se eu tiver uma paciente que se chama Luísa, você sabia que Chico Buarque tem seu nome? Olha, já deixa, já. E outras coisas que você pode ir fazendo, né, nesse movimento de conexão. Como resgatar uma infância boa, valorosa? Dando importância para a criança e para o que ela precisa naquele momento. Brinquedos que ela precisa, conhecimento que ela precisa, característico para a idade dela. Tem um teórico chamado Montessori, Sim. que é do método montessoriano, em que ele tem uma tabela. A faixa etária. Faixa etária. Certo. Com 5 anos já consegue arrumar a cama, separar a roupa, não sei o que, os livros, isso e aquilo. Uma metodologia. Por eu tenho paciente que não conhece as ruas de Manaus. Por quê? Porque como o pai leva e traz... Ok, eu era levada e trazida, mas eu sabia a rua. O celular. Nunca andou de ônibus. O celular, baixa a cabeça, levantou, tá no lugar. Eu falo, você sabe qual é a Paraíba? A Recife e a Constantino Nery. Me fala essas 3. Então, assim, totalmente desconectados. E conectados no celular. Loucura, hein? E o fone, né? Não, pois essa também é uma das minhas perguntas. Com a internet, com o telefone e com o fone, percebes que o mundo está cada vez mais individualista? Sim. O mundo está cada vez mais egoísta? Individualista, egoísta, eles caminham na lateralidade. É uma forma de eu também me esconder e me fechar naquela ostra. Né? E aí, alguns transtornos aí que eles
Eles disparam, porque assim, se você tem uma tendência à ansiedade e você vem conversar comigo, Certo. André, eu vou fazer uma prova, sou um colega da pessoa, vou fazer uma prova hoje, se eu não tirar 10. E a mamãe e o papai, ei, calma, 10, tudo bem você não tirar. Mas você já imaginou, se todos da sala tirarem entre 7 e 9, significa que a prova estava no nível superior ao nosso? Você escutou alguém, Entendi. né? Bom, vamos falar de relacionamentos. Bora. É, crise de ansiedade, crise de pânico. Hoje, o fato de os relacionamentos, pelo menos a maioria, serem rasos, serem fugazes, a pessoa não se dá nem a oportunidade de conhecer De ser conhecido. e de ser conhecido. Ou seja, na primeira dificuldade, não, não, próxima, Sim. isso causa muitas doenças e instabilidade da saúde mental. A companhia, ela é uma coisa muito agradável se ela tiver conexão, né? Certo. Então, assim, acho que todo mundo, ou a grande maioria, gosta de ter companhia. Perfeito. Por outro lado, existe um padrão Certo. social que é: você tem que casar, você tem que casar. Casou, aí começa. Você vai ter filho? Sim. Aí você tem Já vem aí toda então, aquela existem algumas situações cobranças, né? que são cobranças, que necessariamente não é o que você quer, mas você não dá nem tempo para saber. Eu quero uma vida dois, Perfeito. ou estou muito bem assim, Exatamente. na minha solitude, né? Fazendo as coisas que eu gosto, namorando uma pessoa que mora na casa dela, podendo fazer outro tipo de vínculo, de Atividade, atividade. Por outro lado, aí quando a gente não está bem, a gente também não olha o outro bem. Então a gente quer que o outro supra as nossas expectativas, o Sim. nosso vazio, né? E isso não vai dar certo. Não vai. Não vai. Porque assim, as nossas mães e as nossas avós, elas ficavam em relações É duradouras, foram diferente, né? muito diferentes. O relacionamento lá de Muito trás. diferentes. Mas aguentava muita coisa também Sim, por uma por sociedade. uma sociedade, Sim, né? Ou seja, era aquela formação, sim. a postura, Postura. né? A índole Sim. e principalmente o falatório, É, e também né? muito a questão familiar, né? É pela família, para manter Posição social, o o núcleo. núcleo, né? É isso. E hoje as relações elas são muito é, líquidas, né? Tem um livro que fala disso, porque a gente também não Por quer ser quê? vulnerável. Olha, eu Então, tô namorando com você, mas eu quero sabe, te dizer que eu tô com muito medo, porque as duas pessoas anteriores a você, elas fizeram um movimento que eu fiquei tão feliz, mas quando eu descobri, aí você vai contar. Então você está dizendo que você tem um ponto de vulnerabilidade, exatamente. E você está dizendo onde te frustrou. onde te frustrou. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Eu já estou avisando. Perfeito. Mas também tem relacionamentos em que a gente não gosta de esperar, ou não gosta de. Você não gosta de forró, Certo. mas ela gosta de forró, aí você vai. Aí você vai no primeiro, segundo, terceiro. Você criou uma expectativa de Na que em pessoa. algum momento ela também vai fazer sacrifícios por você, mas Vai ela não ceder. sabe. Ela não sabe que É. você não Mas gosta. isso é intencional? Para Para que ela também agradar? faça? Não, para agradar. Certo. Para ter a companhia, né? Aí quando você pede, vamos comigo na ópera? Nossa, Te mas frustra. eu fui. Ah, não, então não serve mais. Então, o diálogo é fundamental. Que é ele que falta na família, falta na relação a dois, às vezes falta na amizade, né? Sabe que tem gente que os adolescentes eles não falam mais no telefone. Tia, é invasão de privacidade. Telefonar. É só na mensagem. Loucura. Hoje eu tenho um exemplo disso. Um grande amigo está fazendo aniversário e eu vi a galera comemorando no Instagram. Eu peguei o telefone e Sim. liguei. Ele disse: Poxa, meu amigo, muito obrigado Pois pela ligação. Hoje, na maioria das vezes, ninguém liga, Ninguém. só manda mensagem. Eu disse: Tu Pô, imagina se tomando uma caixa de chocolate para esse teu amigo? olha aí. Você estaria no nível. Esse aqui é um amigo. Ou seja, lembrou de mim. Lembrou? Então, E são pequenas coisas pequeno gesto. que faz toda a diferença. Olha, que coisa linda. Eu tenho uma paciente de 14 anos, fez um mês de namoro. E eu falei, o que você vai fazer? Não, a gente vai comemorar. Ela adora Clarice Lispector.
Eu Clarice vou Lispector. fazer, A Hora da Estrela. vou fazer o que tem no livro da Clarice. Eu falei, o que que é? E ela mora numa cidade que tem muitas floriculturas. A Ah, gente vai caminhar, em cada floricultura eu compro uma rosa. foi isso. Gente, Não, acabou. essa Ah, aí vai ser... Vai não, ter fila. agora vamos lá. Isso também é bem bacana. O fato de ser bem criada, o fato de ter um pai amoroso, um pai é, de valor, vamos dizer assim, faz com que o patamar dela suba Sim, eu falo isso pra ela. suficiente para Eu ela falo isso pra dizer, ela. olha, Não topo eu isso. tenho uma referência de homem Exatamente. De relacionamento. e de relacionamento Que é que daqui pra é cima. daqui para cima. Isso é muito Mas isso sério. acontece única e exclusivamente com as mulheres, Não, na sua opinião? não. Isso acontece com o ser humano. Com o Certo. ser humano. O ser humano que ele teve. Eu iria mais, não diria só pai e mãe. Cuidador mesmo. Quem Certo. cuida, né? Ter um cuidador afetuoso, amoroso, respeitoso, você sai dali com o know-how de que gritou com você, aquilo ali não tá no teu métier. Exatamente. Porém, Isso assusta. quando isso está no seu métier, Você banaliza você vai para um relacionamento às vezes abusivo e nem percebe. e não percebe. Você está repetindo o que a gente conversou naquela, está repetindo um padrão, porque talvez inconscientemente você entenda que amor é grito, amor é Que, isso, amor é aquilo. que amor Então, é pegar no teu celular, é pegar, ficar ficar olhando vendo, normal, natural, que, para quem você estava falando, né? que amor é É discussão. discussão. Então, é uma É desconstrução. ele chegar e dizer, pô, ela me ama, ela está fazendo tudo isso. Exatamente. É. Quando, E, na na verdade, verdade, é um controle, né? um Então, a gente controle. precisa desconstruir isso. Você se imagina. Como? A terapia faz isso, né? A terapia de grupo faz isso, mostrando que isso só causa danos, né? Ah, é uma coisa interessante nesse quando você fala disso. Certo. Normalmente, se é uma família abusiva, ela chega dizendo assim: eu não sei por que minha mãe está com meu pai, porque meu pai faz isso com a minha mãe nunca deixou meu pai. Mas permite, quando é com Aí ela, quando ela conta, eu falei, engraçado, quem é mesmo que você está lembrando quem quando você faz isso? Meu Deus, estou repetindo a minha. Não julgue. delicado demais. Muito. Mas eu digo ainda, insistindo, falando de relacionamentos, Sim. hoje relacionamentos são tão rasos e fugazes, justamente porque também o parceiro ou a parceira exige demais, coloca no um patamar elevado ao ponto de dizendo, olha, eu ganho X, eu trabalho isso, Y, eu estudo isso, eu viajo, eu faço, então eu não posso pegar uma mulher que seja menos que isso, porque eu não vou, olha a expressão, eu não vou me rebaixar para poder ter que ensinar a pessoa a crescer. Não, eu quero uma pessoa que já esteja no meu nível para cima. E isso acontece, obviamente, Todos os com segmentos. homem e mulher. Como lidar com isso? Na verdade, são as distorções de valores. Né? Total, né? São os valores. O que é importante para essa pessoa, o que é importante para outra pessoa. Que importância você dá para as coisas. Isso vai muito também onde se conhece, né? Onde você conhece a pessoa. Ah, também, né? Lugar. Então, existe alguns sinais que você vai dando, que você. E tem um autor que diz que é interessante: o divórcio começa na primeira coisa errada que a pessoa fez e você não ligou. Na forma como você Sim. se anulou. Se anulou. E quem é que se anula? Por que a gente se anula ou quando a gente se anula? A gente se anula quando criança, quando adolescente, quando a gente não sabe o nosso valor. Perfeito. Quando a gente tem uma autoestima muito baixa, quando a gente não sabe as nossas competências, quando a gente não sabe. E a partir do momento que você sabe o seu valor, você não precisa gritar, você não precisa xingar, só pegar suas coisas, tchau, muito obrigado, tratar com respeito, educação e seguir a vida. E uma coisa muito importante, Turi, quando você conhece uma pessoa, você tem uma dinâmica da sua vida. Perfeito. E essa pessoa ela vai para a sua dinâmica e não você anula tudo. Então, hoje eu estava conversando isso. Mas existe uma projeção para isso?
por exemplo, colocar Me aqui, diga eu uma coisa digo, que você gosta, eu que você quero, não abre mão. eu quero uma mulher, e eu vou fazer um checklist Não é que eu para quero uma ela. mulher. Eu desejo uma Qualquer mulher. relacionamento que venha para minha vida, ele não E não vai, pode ele não acontecer pode isso. fazer com que eu Entendi. abra mão do quê? Perfeito. Minha musculação, ela é importante para você? Entendi. Ela é Sim, importante por quê? Porque além de fortalecer a sua lógico. musculatura para um bom envelhecimento e para uma vida, ela diminui teu estresse, a tua Ah, ansiedade. com Tá, certeza. isso aí é uma coisa que você não abre mão. Então, a pessoa dá um telefonema para você, a tua musculação é de 5 às 7, segunda, Certo. quarta e sexta. Turi, vamos tomar um café às 5? Olha, A partir do momento que infelizmente, você cedeu, um abraço. você está Já é. mostrando Que não é tão importante assim para você. que você é mais Ah, importante. ah, Mas uma vez ou outra, sim. ok. Ok. Mas aí você já deixou Ah, aquilo perfeito. pela pessoa. Entende? Então, uma pessoa que percebe que o outro tem sua Tá na rotina. mão. Já Exatamente. era. E aí, o que que eu coloco? Quando eu tô com uma pessoa que ela me serve 24 horas, que Certo. ela tem função, eu não tô Você com não ela, eu dá. tô comigo. Não, e você não dá valor, né? É porque eu não tenho o que É, conquistar, não tenho o que desafiar, não tenho o que investigar, não tem. Não, é é. tudo em função de você. E há um Tá à desinteresse. disposição, né? É, Entendi. é isso. Então, você estabelecendo, não digo nem regras, mas Acordos. acordos e demonstrando os seus Acordos. valores, Olha, o que é eu vou importante, à missa todo domingo todo às domingo, 8. exatamente. Mas a gente pode para Presidente Figueiredo? Tá, mas esse especialmente domingo é para minha família, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nesse eu não posso. Pode ser no outro? Então você já está Eu dando. vou me O programar que que a para pessoa isso, vai entender? Opa, eu tenho que conquistá-lo. Eu que não preciso. é de uma hora para Não é de uma outra. hora para outra. E, e qual é a motivação disso hoje em dia nos relacionamentos? Se a maioria deles são passageiros, de você ter uma noite maravilhosa E com a no outro pessoa dia, e no outro dia nem te dá bom dia. Ou nem te dá bom dia não é porque a noite não foi boa, mas por medo do que você possa pensar. na verdade, não tem uma construção, né? É necessário ter uma construção. O que que é importante para os Mas aí dois? a pessoa não se permitiu para isso. Não, não É quer ser essa a questão. vulnerável. Na verdade, não quer ser vulnerável. E aí não adianta você forçar uma situação Não dessa. adianta. E uma coisa Uhum. interessante é que quando você vai ao longo da vida estabelecendo coisas para você e passando por algumas situações, né? Você já não, Admite mais. não dá tempo para isso, não. E ainda Eu quero tem, dormir, e, deixa eu aí- ver meu filme, deixa. e ainda tem um porém. Quanto mais tempo sozinho você está, Mas mais você ama a tua solitude. E quando você vira a chave e percebe que a melhor companhia é a é sua? sua, Não, mas aí acabou-se, aí acabou. já É interessante isso, porque é muito difícil. Quando ah, a melhor companhia é a minha, é. Para eu eu abrir mão quero, eu disso, quero alguém para para somar. somar. E não E que eu não para. vá Pronto, é isso para aí. ocupar Para um lugar. ocupar, não pode. Porque se a gente entra, que a gente pode marcar um outro encontro, mas Com essa coisa certeza. dessa relação a dois, ela é muito ocidental, né? Existe isso, e existe essa coisa que eu volto a te dizer. Uhum. Essa coisa muito, eu diria, capitalista, não sei, de que tem que casar, tem que ter família. Não tem nada, gente. Tem que ser feliz do jeito que tá. Tem que estar feliz, tem que estar. Exatamente. Olha, eu sofro. Porque quem sabe, na hora que a porta se É fecha e você, você vai é dormir, você. é E você. aí a gente termina com a propaganda da margarina. A propaganda tá linda, a foto com a família, o histórico não sei o quê, e papapá. Fechou. Tirou. Eu digo pro meu marido, eu tenho trauma de dinheiro em supermercado com um casal que está se desentendendo nas compras. Mas por que tem que pôr isso? Mas quer dizer, é uma intolerância do casal. Você Total. vai a restaurante que as pessoas não estão mais conversando entre elas. O Só no casal celular. no celular, come, levanta e vai embora. Aí volta para isso que você tá falando. Às vezes a sua companhia é um bom livro, pegar um vento, ouvir uma música. Mas aí, por essas características, você não percebe que a maioria das pessoas está doente, estão doentes? Qual? A de ficar só? Só. Não, não, de ficar só não. Não. De Não, uma busca incessante. Uma busca incessante de uma coisa que não vai encontrar. mais do que isso, eu estou dizendo de casais que estão Sim, ali
única e exclusivamente por aparência, mas não estão felizes Sim, na relação. estão todos. Estamos numa sociedade doente. Aí vem os filhos, aí vem o problema na escola, aí vem a busca por reconhecimento. E as doenças da saúde mental cada vez mais se agravando. É tudo faz parte, é tudo um sistema só, né? Imaginar que você passa um ano na escola estudando coisas, porque no final do ano você vai encontrar o pai e a mãe e a gente pode ir para algum lugar. Isso não acontece. Aí você fica em casa com a moça que fica em casa, que trabalha, e não acontece nada nas férias, ou não tem seu pai e sua mãe ali, mas você tem que estudar para trabalhar. Mas para isso, então volta de novo para esse sistema. A gente precisa. E o que eu te digo, o que o Covid ensinou para a gente, né? Em relação a isso? Que aprendizado a gente tira disso? Né? Tivemos aí a oportunidade de aprender. Com toda certeza, né? Que a gente não controla nada. E E ninguém. Estamos vulneráveis. Somos né? vulneráveis. Somos vulneráveis. Somos vulneráveis nas nossas relações. É muito importante você dizer para um sobrinho, para um afilhado, para um filho, eu erro. Eu erro. Sim. Saber reconhecer. Eu fiz o que eu sabia que eu podia, né? Então eu digo isso para os pais. Eu né? tenho um limite, então até aqui eu vou. Sim, eu digo para os pais isso, ó, quando a gente vai conversar sobre um filho, a gente não está julgando. Você fez o seu melhor quando você fez aquilo. E você fez o que você sabia, como a minha mãe fez o melhor dela, ela fez o que ela sabia, como a sua mãe fez, ela deu o que ela podia te dar. O adulto corre atrás do resto, inclusive da terapia. Vou deixar aqui a dica, né? Boa. A terapia, seja cognitiva comportamental, para você reaprender um exercício, seja na psicanálise, seja na holística, seja no lugar em que você possa estar com alguém, em que você fale o que você quiser, e aquela pessoa vai te dando alerta. Mas se você olhasse por esse lugar aqui, já dá um direcionamento. Né? Mas a pessoa te falou isso, ou isso foi uma conclusão que você tirou? Então ela vai quebrando. Isso. Você vai identificando, né? Os pormenores ali, Sim. vendo em que e se às encaixa. Vezes dói. Né? Dói descobrir que você se enganou, dói descobrir que a resposta estava ali, você não quis olhar. Que foi enganado. Eu costumo dizer que quando a orelha da gente rasga, das mulheres, né, rasga, ela fica cicatrizada junto, mas não cabe um brinco, né? Você sabe o que o médico tem que fazer? Ele tem que costurar, certo? Né? Ele vai raspar dos dois lados, abrir para poder colar. Então, ele vai ferir para cicatrizar. Então, tem certas coisas que dói, mas a gente pode e precisa olhar. E depois a gente ressignifica essas situações, que são os nossos traumas. E aí, agora a gente não pode deixar de falar, falando de traumas, tudo, o que é para você o perdão? O perdão é um lugar bem distante em que acho que o primeiro perdão é nosso. Nossa. Primeiro que se você fez... Tem que estar bem consigo, né? Perdão. O movimento sistêmico, eu olho assim, eu acho que é muito mais importante eu dizer para uma pessoa, eu sinto muito, do que eu te perdoo. Porque quando eu digo assim... É mais sincero? Eu acredito que quando eu digo assim, Turi, eu te perdoo. Você está numa posição superior. Garoto! Pronto, fica muito mais leve, né? Dizer, poxa, eu te desculpo. Eu sinto muito. Porque quando eu digo te perdoo, você está me devendo uma, né? Total. Então, você fica com crédito, né? Eu sinto muito. E aí, quando você fala do perdão, não sei o que você pensou, mas eu te diria que qualquer situação que ela não tenha sido até uma vingança, porque nós somos vingativos. Mas não tenha sido resolvida, né? A gente pode olhar e dizer assim, eu fiz o que naquele momento eu tinha para fazer. Diante das minhas possibilidades. Diante do meu quadro. Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? Naquele dia, como é que eu estava para eu ter tomado aquela atitude? O que me fez tomar aquela atitude? Isso. Que maravilha. Ela foi errada? Ok, mas naquele dia foi o que eu conseguia fazer. Porque nós somos luz e sombra. Nós temos um lado ruim. Verdade. Nós temos um lado bom. O lado ruim, a gente pode olhar, né?
Você é invejoso, eu sou invejosa, eu sou vingativa, eu sou rancorosa. Mas eu estou trabalhando isso para que eu tenha um lugar melhor. Estou melhorando. É isso. Melhorando cada vez mais. Andréia, para aquela câmera ali, fala um pouquinho da importância, como mensagem final, da importância da saúde mental e de quem busca o verdadeiro sentido para ela. Eu vou lembrar do Guimarães Rosa, né? Que ele diz que viver é um eterno rasgar-se e remendar-se, né? Então, a nossa vida, ela tem momentos altos e baixos. E o que é importante? A gente reconhecer quando tá, hoje eu tô triste, hoje eu não tô afim de papo, hoje eu não quero muito contato. Então, a gente tem que reconhecer que felicidade são momentos na nossa vida. Se isso não está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo como nós gostaríamos, mas a gente não está sentindo felicidade, é importante a gente buscar ajuda. E essa ajuda pode ser conversar com um amigo, conversar com alguém que você confia, ou procurar uma ajuda de um psicólogo. E o que eu acho que quando a gente... Não tenha medo, não tenha receio disso. Não tenha receio disso, porque no máximo você vai se identificar ou não, que é muito importante isso também. Isso não te torna melhor ao e nem contrário, pior. Ao contrário. Tem até uma brincadeira que diz assim, vamos começar um relacionamento, mas me diga quanto tempo você está na terapia. Olha aí. Porque uma pessoa terapeutizada, uma pessoa terapeutizada é uma pessoa que já visitou os fantasmas dela. Com toda certeza. E essa ajuda é uma coisa que eu digo para as pessoas assim, quando elas vão até mim para fazer... Vamos fazer a primeira? Porque você pode não se identificar comigo. Sim, é claro. E eu posso dizer, olha, essa tua situação eu vou passar em frente. Perfeito. E aí sim a gente segue o movimento. Assim, olha, eu não gostei do psicólogo que eu fui, nunca mais eu vou no terapeuta. Não dá para generalizar. E quem está perdendo? Você, porque você pode ter possibilidade de ter outras pessoas. Né? E adquirir novas experiências. Sim, reconhecer. Né, o quanto você é capaz e pode, mesmo que pessoas estejam dizendo que você não é. Basta um processo evolutivo. É um processo evolutivo. E uma reconstrução do seu eu interior. Exatamente. Né? Exatamente. Que bom, maravilha, Andréia. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado pela sua vinda aqui nos nossos estúdios, por essa aula de saúde mental. Tenho certeza absoluta que os telespectadores e as telespectadoras do Turim News amaram, adoraram. Obrigada. E tem que voltar aqui conosco para falarmos de outros temas. Isso, a gente pode trazer outros temas. Sim. Muitíssimo obrigado. Vou passar aqui uma lembrancinha para você, presentinho. Obrigada. Olha que legal. Aí, bonezinho. Opa, meus cabelinhos curtos. Fechou. Que maravilha. Obrigada, querido. Nós que agradecemos. Pessoal, vamos... Olha, tá até a camisa aí. Ó. Isso. Poxa, podia ter feito com a minha camisa, né? Olha combinando aí. Com o azul do cenário. Legal. Aqui, legal. Que maravilha. Obrigado, querida. Obrigada, viu? É sempre bom. Ótimo. Falar um pouco da psicologia. Muito, muito, muito. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais um episódio finalizado com sucesso. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @TurimNews, no YouTube, assinalando lá o sininho para não perder nenhum episódio. Valeu! Abraço a todos e um beijo. Show! Legal. Prontinho. Pronto.